Salve galerinha! Vamos falar então sobre as taxas que você paga ao investir através de fundos de investimento. Lembrando, algumas dessas taxas são obrigatórias, outras somente em alguns casos específicos, e tem algumas que na prática você quase não vê mais, mas elas ainda são regras que podem ser cobradas, e ótimo, porque isso também é algo que a Anbima cobra lá na sua prova. Mesmo que na prática não aconteça, você precisa entender também do conceito, e isso aí vai ser muito importante aí para o decorrer da sua prova. Já deixou seu like, se inscreveu no canal, compartilhou esse conteúdo? Vai lá, faz isso e continua conosco aqui para a gente falar sobre as taxas que nós temos quando investimos em fundos de investimento. A primeira taxa que nós vamos falar é a taxa de administração. A taxa de administração é o salário, é o valor pago aí para o gestor fazer o seu trabalho. O gestor, lembrando ali dos participantes, ele vai comprar e vender os ativos sempre que entrar novos recursos ou que alguém solicitar resgate. E ele vai definir quais são os ativos a serem comprados, visando sempre comprar um ativo mais barato e lá no futuro vender ele por um valor maior, que ele esteja mais caro, e valorizar então assim esse condomínio, esse fundo de investimento através da valorização das cotas. Essa taxa de administração, ela é sempre cobrada aí por um percentual fixo ao ano, então 2% ao ano, 1% ao ano, 0,5% ao ano, 4% ao ano. Isso é determinado por cada fundo de investimento e está lá no próprio regulamento, inclusive. Só que essa remuneração, ela é calculada ao dia, visto que existe a possibilidade de diversas saídas. Tem fundos com liquidez diária, então você pode sair a qualquer momento, e aí você tem que pagar também, mesmo que saia hoje e não daqui a um ano, você tem que pagar a sua taxa de administração proporcional. Então é um valor fixo, um percentual fixo ao ano, que ele é calculado e cobrado aí diariamente. Por isso que ele reduz o valor da cota, e sempre quando nós falamos em rentabilidade, quando um fundo de investimento divulga a sua rentabilidade, ele divulga essa rentabilidade sempre livre da taxa de administração. Muito importante esse conceito aqui, porque caem diversas perguntas como essa lá na sua prova. A rentabilidade de um fundo de investimento, ela é livre da taxa de administração. Vale a pena então ficar de olho. Além da taxa de administração, nós falamos aí sobre taxa de performance, certo? A taxa de performance, antes de nós entrarmos aí nos demais detalhes, ela é basicamente uma comissão, um percentual a mais pago, certo? Para gestores que fazem um bom trabalho. Existem lá os fundos de investimento ativos e passivos. Fundos passivos nunca terão taxa de performance, certo? Porque o objetivo dele é manter muito próximo, igualar o seu benchmark. Já os fundos passivos, o gestor tem o objetivo de ultrapassar esse benchmark, e aí conforme esse benchmark for ultrapassado, a partir de um percentual que esse benchmark é ultrapassado, ele pode receber uma remuneração adicional, como se fosse um bônus, através da taxa de performance. Essa taxa de performance, então, ela é paga semestralmente para os gestores aí que atingiram esse objetivo, que também vai estar lá sempre na documentação do fundo, no regulamento, na lâmina de informações essenciais e complementares, certo? Vai estar especificado aí quanto o fundo precisa atingir para que o gestor ele alcance então a taxa de performance. Ela é calculada mensalmente, mas ele só recebe uma vez no semestre. Passados aqueles 6 meses, é visto aonde ele tem direito de receber a taxa de performance, e então ele recebe aí semestralmente, certo? Além disso, como a gente já falou, ele só existe em fundos ativos, fundos passivos não tem taxa de performance, e sempre deve ser respeitada a famosa linha d'água. Professor, o que é linha d'água? Linha d'água é um mecanismo criado aí para proteger os cotistas de um fundo de investimento, certo? O gestor, ele só recebe a taxa de performance quando ele ultrapassa a linha d'água. A linha d'água, ela vai olhar sempre duas regras. Primeiro, se ele atingiu o objetivo em relação ao seu benchmark. Para que o gestor receba a taxa de performance, ele tem que superar em 20% o seu benchmark. O benchmark, então, ele é o CDI, vamos imaginar o DI, a taxa DI. Se ele, naquele mês, ficar 20% acima da variação do DI naquele mês, ele tem o direito de receber a taxa de performance. Contudo,
existe uma segunda regra dentro dessa famosa linha d'água que ele só recebe se essa for a maior cotação do fundo, porque ele pode ter tido uma queda muito forte recentemente. Um exemplo, pegarmos o lockdown lá do ano passado, onde alguns indicadores como o Ibovespa caíram ali de quase 120 para 60 mil pontos, e aí no mês seguinte já houve então uma forte alta do fundo, e o fundo está pagando, o investidor está pagando taxa de performance, mas recentemente ele teve um revés muito grande. Então, para proteger isso, ele precisa chegar no nível de cota, o preço de cota, o preço do terreno no seu valor mais alto. Imagine lá que a cota do fundo de investimento era R$10, certo? No valor mais alto, ela caiu para 5 no mês seguinte, ali por conta aí de uma queda muito grande no fundo de investimento, nos ativos desse fundo, e no mês seguinte ele voltou a R$9 essa cota, certo? Imaginemos que aqui o fundo ele conseguiu superar o seu benchmark, porque ele é um fundo ativo, ele ultrapassou os 20% de alta do DI, como nós havíamos comentado que seria o benchmark dele, mas como a cota não chegou no seu valor máximo, que era de R$10, ele não tem direito a receber taxa de performance nesse mês. Então é um filtro para proteger o cotista e realmente pagar a taxa de performance somente quando o gestor fez um trabalho acima da média, conseguiu aí ultrapassar sua taxa de benchmark dentro da regra estipulada e está em seu valor mais alto de cota, né? Imaginemos aqui, seguindo nessa linha, num outro mês, ele chega aqui a R$12, ele superou então aqui o valor mais alto de cota anteriormente, e ele também superou o seu benchmark, né, em mais de 20%, conforme a regra estipulada do fundo, por exemplo. Então aqui ele teria sim direito a receber a taxa de performance, e a linha d'água sobe para esse valor aqui. A partir de agora, somente quando a cota ultrapassar os R$12 e também ultrapassar o benchmark é que o gestor vai receber a taxa de performance. Famosa linha d'água, vale a pena então você entender esse conceito aí para a sua prova. E depois nós temos duas taxas que quase não incidem mais, mas na regra ainda pode ser cobrado, que é a taxa de entrada e taxa de saída. E quando nós falamos em taxa de entrada, é um percentual cobrado aí cada vez que existe um aporte, cada vez que a pessoa faz uma aplicação. Imaginemos uma taxa de entrada de 1%, se você aplicar R$100, 1% aí ele é encaminhado para o fundo, e só R$99 ele entra para o seu aporte em cotas. E a taxa de saída ele vai estar vinculado a resgate, e se houver cobrança de taxa de saída na mesma proporção, por exemplo, de 1%, se você resgatar R$100 do seu fundo de investimento, você vai receber 99 e R$1, que é esse 1% aí da taxa de saída, ele vai lá para o administrador do fundo. São taxas que, como eu falei, já não são cobradas mais na maioria dos fundos, principalmente aí por conta da concorrência, né? Então, um fundo não cobrando, os outros passam a não cobrar também, para evitar aí que o cotista, que o investidor migre os seus recursos para outra instituição ou para outro fundo. Então, eles basicamente acabaram com taxa de entrada e saída, mas para sua prova é importante entender, entrada tem a ver com novos aportes, saída, resgate, e pode ser cobrado então no seu fundo taxa de entrada ou taxa de saída.